Aí você tá de boinha, indo assistir uma comédia pra relaxar na Netflix, e aí de repente a sua vida, ó, seu universo é aberto ao meio. Entra em colapso. É. Fala, meu povo! Depois de muito vocês recomendarem, a gente finalmente assistiu o stand-up Hannah Gadsby na Netflix. Na Netflix. E é muito, muito, muito incrível. Obrigada pela recomendação. Aliás, trabalhando naquele repasse de recomendação, cá estamos nós para dizer: você que ainda não assistiu Nanette, assista. Nanette na Netflix. E não espera só um show de humor. Não. Não espera só uma comédia, porque vai muito além. Separa um vinho, entendeu? Uma taça de vinho. Senta com tempo e assista. Com tempo, assim, é 1 hora e pouca, mas é com tempo porque depois tu vai ficar umas 3 horas ainda pensando. Com certeza. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que esse é um vídeo feito com o selo Você de qualidade. Recomendado e solicitado por você, que está aí do outro lado. Eu adoro esse tom de voz que tu faz. É bom, né? De propaganda. Nanette é uma comediante australiana. Ela é da Nova Zelândia, na verdade. Ela é homossexual e, obviamente, como todo homossexual que é comediante, tem um stand-up sobre ser homossexual. As dificuldades, o que passou, o momento que contou pra família. E, por incrível que pareça, o stand-up dela é exatamente sobre como ela cansou de ser uma comediante homossexual. Tem um stand-up sobre ser homossexual. Entendeu? Entendeu a complexidade desse assunto? É isso que é incrível, porque ela é engraçada. Maravilhosa. Ela começa a resgatar todas as piadas e o auditório vai abaixo com as piadas dela. Não, e ela é devagar, assim, contando as histórias. E quando você percebe, você tá gargalhando e você nem reparou que a piada aconteceu, sabe? É natural, é tipo um bate-papo entre amigos mesmo. E aí, é tipo uma montanha-russa o texto dela. Vai risada, risada, risada e de repente... Sério, tô falando sério com você agora. De repente você tá tipo, calma, Hannah, tá tudo bem? Quer que chame a polícia? Igual a menina lá do Detona Ralph, entendeu? Você já fica meio preocupada com ela, com a situação. Mas o que acontece? A Hannah, ela traz uma discussão muito interessante dentro do stand-up dela, de uma forma muito leve. Então não é um stand-up de textão e não é um stand-up de comédia só. Ele tem um equilíbrio muito bom, né, entre as duas coisas. Fora que é o último show dela. Ela traz essa discussão de que existe uma compulsão dentro do universo dos stand-ups de se fazer piadas depreciativas e autodepreciativas. Ou seja, exemplificando pra todo mundo, mulheres que fazem stand-up sobre a dificuldade de ser uma mulher no mundo. Homossexuais que fazem stand-up sobre a dificuldade de ser homossexual. Judeu que fala sobre judeus. Negros que falam sobre negros. Gordos que falam sobre gordos. Sabe? Aquela redundância de que quando entra um comediante no palco e ele é claramente parte de algum grupo estereotipado da sociedade, você já espera que ele vai fazer piadas sobre isso. E ela fala que é um vício que nasceu há muitos anos atrás dentro do universo do stand-up. Ela diz, por exemplo, que o ídolo dela dentro do stand-up é o Bill Cosby e, tipo, a gente já sabe o quanto ele é uma pessoa extremamente inescrupulosa na sua existência. Então, não dá muito pra você hoje pensar que ele é o ídolo de alguém, né? Mas ela cita alguns exemplos bem negativos de ídolos que ela teve pra iniciar o stand-up e o ponto em que ela parou e pensou sobre o que ela tava fazendo com a vida dela. Exato, porque assim, por mais que ela sinta prazer em ser engraçada, subir num palco e entreter uma galera, ela desce dali... Triste. Não existe realização. Pois é. Porque toda a história que você tem pra contar, que faz parte de um contexto de desgraça da sua vida, é engraçado pra todo mundo porque, infelizmente, a humanidade se acostumou a rir da desgraça alheia. E se você pegar na história da humanidade, isso é muito antigo. Vide o famoso pão e circo. Que era o quê? Panda Mendes? Traga esse conceito histórico para nós. O momento que o imperador romano cai a ficha dele de que se ele colocar pessoas morrendo na frente da população, eles não têm por que se revoltar contra o império. Então, existe falha na sociedade, falha na economia, falha na política, só que você cria um circo aqui pra galera, pra distrair, e a galera tá rindo feliz e contente, esquece dos problemas.
humanidade. O que a gente faz com você, humanidade, uma hora dessa? Aí a gente se pega no meio de toda essa discussão acontecendo no meio do show e reflete, porque a gente é de pausar no meio do episódio. Pra a gente conversar. pausa e aí surgiu o assunto desse burburinho que tá acontecendo hoje na internet Pois com a galera que faz humor, né? Na verdade, não é de agora, né? Já tá acontecendo esse fenômeno há um tempo. Vários humoristas brasileiros estão sendo questionados ao longo do tempo, nos últimos anos, sobre suas piadas nada divertidas e nada agradáveis para outras pessoas. A gente já teve aí rodando nessa roda do questionamento Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, Rafael Cortez, diversos humoristas brasileiros que foram colocados à prova depois de fazerem piadas extremamente sem graças ou ofensivas para outras pessoas. Então isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas agora isso ganhou uma amplitude muito maior porque pessoas que são consideradas celebridades de diversos nichos e não só de humor estão sendo questionadas também. Estão sendo questionadas sobre suas piadas online, principalmente, que são as que ficam registradas pra sempre, né? E aí o mundo inteiro parou, o mundo inteiro do Brasil, parou pra botar a mão na consciência e refletir sobre o que a gente tá fazendo da nossa vida rindo de piada que reflete a desgraça alheia. Aí, os últimos casos que a gente viu foi do Cossielo. Sim. Foi do Cauê Moura. Sim. E Teve do vários, Jacaré né? Banguela. E aí vai aquela bola de neve. Uma bola de uma neve galera. já tem uma lista gigante aí de pessoas que fizeram alguma piada que não é nem que elas foram mal interpretadas, porque são piadas muito óbvias, mas elas foram levadas pro campo do preconceito e as pessoas começaram a questionar antigas piadas dessas pessoas como se elas sempre tivessem sendo preconceituosas na internet desde o você início. se poda, mas você não muda. Aí a questão é, a sua essência tende a mudar? Pois é. Essa que é a parada. Você se adapta ao meio por sobrevivência ou você realmente muda para sobreviver? Porque se adaptar ao meio não necessariamente significa que você mudou quem você é. Você pode ter só colocado uma capa de adaptação ali ao meio. Calar sua boca um pouquinho pra ninguém falar de você. Tem isso, né? O que a Hannah defende é que pro bem próprio tem que mudar. Tem que mudar. É isso que ela fez. Ela foi pro palco, ela falou sobre a história dela, ela falou sobre todas as piadas estereotipadas que faziam mal pra ela. Exatamente. E ela falou, essa é a última vez que eu conto essas piadas. E o mais legal desse processo do stand-up dela, a estrutura que ela montou pra apresentar a história, é que ela começa o show apresentando muitas piadas que são muito repetitivas dentro do show dela, do tipo como ela se assumiu pra família dela, e aí como ela não se assumiu pra avó. Então ela conta algumas histórias assim que arrancam muitas gargalhadas do público. Mas pro final do show, ela conta o verdadeiro desfecho dessas histórias, que não termina com desgraça alheia, não termina com uma piada impactante, é um desfecho de vida real, que muitas das vezes tem superação, tem amor, tem mazelas da sociedade, como por exemplo a época que ela apanhou de alguém por ser homossexual. Então são histórias verdadeiras e humanas que ela escondia dentro dela porque não eram engraçadas. E aí, o incrível é que ela dá uma aula de humor. Sim. Ela fala, como é que funciona uma piada? Aí ela explica como funciona a piada. Aí ela fala, tipo, pra funcionar uma piada preconceituosa, você tem que elevar o grau de, eu vou deixar desconfortável o público, um nível absurdo. Ela começa a falar sobre os próprios sentimentos, e aí tem uma hora que ela para e fala assim, tá todo mundo se sentindo desconfortável o suficiente? Porque você vai rir. É porque realmente acontece essa troca, né? O público é manipulado pelo humorista. Pois é. E aí vem aquela grande questão. Será que de tanto você rir da mesma piada de um amigo seu que é muito engraçado, você não tá rindo também de piadas que são ofensivas pra outras pessoas? Quando você, por exemplo, tá num almoço de família, num Natal, alguma coisa, e alguém vira pra você na maior inocência e fala assim, vai lá ajudar? Tá você e um monte de primo seu na sala. E só tem você de menina. Aí alguém vira pra você e fala assim, vai lá ajudar fulana na cozinha? É virar pra todo mundo que tá na sala e falar, alguém pode ir na cozinha ajudar quem está na cozinha fazendo alguma coisa? Então, tem muita coisa que a gente passa batido no dia a dia e é autodepreciativo e é depreciativo. Tá nesse contexto de que ofende diretamente a condição de existência de outro alguém, né? E a Hannah traz essa discussão de uma forma muito brilhante e a gente ficou desenvolvendo entre nós essa discussão sobre o que tá acontecendo hoje na internet, da gente ter muita gente muito nova trabalhando com a internet, pessoas que nunca frequentaram um ambiente empresarial, um ambiente que só de ter uma hierarquia de trabalho que te educa socialmente, profissionalmente,
principalmente, faz com que você seja um profissional completo, né? Pessoas muito novas que nunca passaram por isso e acabam tendo uma dificuldade muito grande de lidar com feedbacks negativos e melhorar. Um dos melhores casos, que também foi criticado há pouco tempo, foi o Whindersson. Sim. Ele foi criticado, encontraram diversas piadas dele do passado que são preconceituosas, e ele foi falar de uma forma brilhante, porque eu não vejo as piadas do Whindersson serem hoje tão maçantes num grupo de piadas certa de ser contada, assim. É sempre envolvendo uma história. Óbvio, ele tem o repertório lá dele de comparação do rico com o pobre, mas é sempre assim, eu tenho uma história pra real, contar. Né? Usando a história da vida dele. Óbvio que assim como a Hannah, talvez em algum momento ele deixe de contar determinadas histórias, porque talvez ele esteja manipulando as histórias para que elas sejam muito engraçadas. E tirando as partes verdadeiras que tornam histórias dramáticas. Ele não quer isso num show de piada. E lembrando também que comédia é uma coisa muito pessoal. Humor não existe regra. Existe o humor que se adequa melhor ao seu humor. Eu fui a um stand-up outro dia, por exemplo, que tinha, acho que foram uns 10 comediantes. E dos 10, 3 conseguiram me conectar ao humor deles de uma forma que eu ri do show. Os outros não. Os outros tinham essa pegada depreciativa, de falar de minorias, de falar piadas que ofendem determinados grupos. E, cara, eu não vou rir, sabe? Eu não sou obrigada a rir de uma piada que eu não acho graça. Eu acho que a gente tem que caminhar cada vez mais pra ausência de piadas depreciativas que ofendam pessoas e principalmente pra adequação do humor. Pra você respeitar também que talvez o humor daquela pessoa não se encaixe ao seu humor, mas pode se encaixar ao de outro alguém, desde que não seja um crime, né? Um dos comediantes que eu sempre aponto como um comediante ideal, que tá fazendo parte desse grupo de mudança, que sabe fazer piadas que não ofendam pessoas e que contam histórias próprias de uma forma engraçada, é o Fabiano Cambota. Sim. Eu recomendo todo mundo assistir, porque realmente é uma outra parada. É. Ele tem histórias de família dele, que é principalmente com o pai, que são histórias muito engraçadas, principalmente pra quem mora numa cidade do interior e tem um pai ou uma mãe muito, assim, rústico, sabe? Com uma forma de educar mais rústica. E isso é muito engraçado pra quem não tem nenhum contato com o interior, né? Você acha diferente da sua vida, você acha engraçado, você ri disso. Mas o legal do Fabiano é que ele não faz nenhuma piada depreciativa com grupos de minorias. Ele só conta histórias. Tanto que nesse dia do stand-up, eles precisavam voltar pra fazer mais 1 minuto de piadas no final. E ele falou, então, acaba que eu não sei fazer piada e eu não tenho nenhuma história que dure 1 minuto. Então como é que a gente faz? A gente vai ficar aqui se olhando mesmo. Então ele não conseguiu desenvolver. Porque eu acho que você não tem que forçar, né? Quando não é do seu estilo fazer alguma piada assim. Mas a gente amou muito esse stand-up de Hannah. Foi um stand-up que fez a gente refletir bastante sobre o que é a piada, o que é o humor, do quanto determinados comediantes se sentem obrigados a criar histórias ruins sobre eles mesmos pra arrancar a gargalhada do público, sabe? Eles estão se colocando numa posição triste, né? De sobrevivência. Algumas pessoas falam até que a gente é engraçado. A gente nunca contou uma piada aqui. O mundo tá ficando engraçado de um jeito diferente e é legal compartilhar a ideia de que tá mudando e que a gente faz parte dessa mudança. Eu acho que engraçado é você ter uma conversa agradável, é você rir porque a pessoa tem um jeito diferente de você rir porque a pessoa conta uma história diferente. Tem gente que tem esse dom. E nem por isso precisa ofender outra pessoa, né? Só de contar qualquer historinha tá todo mundo rindo já. Então acho que a gente tem que incentivar que cada vez mais a gente seja um país de bom humor, sim, mas um bom humor legal, inteligente, que acrescenta, que nos diverte. E não que faz a gente ficar tipo, cara, mas eu não gostei dessa piada. Por que eu ri, né? Exatamente. E isso acontece muito, né? Você rir por causa da sua sociedade. Tá todo mundo rindo, aí você ri junto. Aí você fica tipo, mas eu não acho engraçado. Eu parei, eu não dou mais risada. Não ri, o que não foi engraçado, não dou. Eu fiz isso já com gente da minha família, de pessoas mais velhas falarem alguma coisa bem machista, porque é bem do dia a dia deles, assim, e eu falo, não vou rir. E a pessoa fica olhando pra minha cara e eu falo, não vou rir. Não tem graça. Não é legal, sabe? Eu não sou obrigada a rir de uma parada que não é legal. E eu acho que a gente tem que cada vez mais fazer isso. Total. O que não é legal é a gente transformar isso em guerra, porque aí a gente vai estar emburrecendo a causa. Exato. A causa é tornar o Brasil mais inteligente, tornar o nosso país mais agradável,
agradável, mais humano, mais empático e tudo mais. Divertido de uma forma empática e não emburrecer. Se a gente cair no campo da guerra o tempo todo, do ataque, do terrorismo, do horror, a gente vira outras causas aí que a gente tem de referência no mundo que não acrescentam, destroem. Ou seja, a gente tem que ser inteligente o suficiente pra não querer ver a destruição de uma outra pessoa. Sim, pensa no caso da Hannah. Não seria muito fácil hoje, em tempos de internet, se ela fosse numa internet da vida, num perfil qualquer dela, e fizesse um texto hater a toda a vida dela de humorista, ou um texto hater ao perfil humorista depreciativo, que é o que ela critica nesse show. Mas não, ao invés de criticar, atacar e apontar o dedo, ela construiu um show de humor, que é no que ela é maravilhosamente boa, foi no palco, fez mais de 1 hora de show, e a galera saiu de lá mais rica em termos de inteligência, com certeza com maxilar dolorido de tanto rir, porque a gente ficou aqui no sofá com um maxilar dolorido, e se sentindo melhores. E ela encerrou ali uma fase da vida dela, uma fase em que ela não precisa se sentir mal pela história dela mesma, sabe? Uma fase em que ela tem orgulho de quem ela é e de tudo que ela viveu até hoje. É, porque a vida é assim, né? Existem pessoas que nasceram pra contar uma boa história. Sim. Ela se iniciou uma carreira, ela foi bem sucedida e ela botou um ponto final porque ela não se sentia bem mais e agora começa uma nova história. Eu acho que a gente tem que ficar preocupado com os humoristas que não conseguem virar a chave e contar uma boa história depois que eles cometem algum erro muito grande. Nesse momento, eu acho que a gente tem que se questionar sobre o quão bons humoristas eles são de fato. É. Ou o quão engraçadas essas pessoas são de fato. Se você não consegue tirar o... Ó, vou citar a Anne, hein? É a Anne que vai entrar agora aqui. Eita! Se você não consegue tirar o melhor de você numa situação ruim pra que você saia salvo dessa situação, você nem tem que sair dessa situação realmente. Sabe? Você tem que ser o primeiro a pegar e jogar o anzol pra você mesmo. É, assim. porque o artista, citando o N, o artista, ele utiliza os piores momentos da própria vida Pra crescer. pra criar mais arte. Pra brilhar. Exato. Então, gente, eu acho que Hannah, ela traz um ensinamento que a gente consegue aplicar em todas as áreas da nossa vida. Seja no humor ou em qualquer outra história. A nossa história é o nosso bem mais precioso. E a gente tem que contar ela da forma mais incrível do mundo. E a gente não pode deixar ninguém tem o direito de destruir a sua história pra você. Se você conta a sua história de uma forma belíssima e alguém diz que ela é horrível, ela só não é o seu espectador. Não serve pra você. Segue em frente que lá na frente você encontra alguém melhor. E assista Hannah. É. Que é muito bom. Tive uma ideia. Deixa aqui nos comentários Sua história. Tô zoando. uma história. É a sua história? Uma história Ai, que pessoal. incrível, porque eu queria também. Uma história pessoal do que você acha, do que você. Todo mundo riu e você riu junto É. e não era engraçado. Ou de um caso que acontece no seu. Caso. Um caso do seu dia a dia. Um caso de sucesso ou de insucesso dessa mesma situação. Se você conseguiu ver em algum momento da sua vida tudo que a gente contou aqui, conta nos comentários. Vamos discutir. Vamos conversar mais. A gente Vamos vai adorar. tornar esses comentários o quê, meu amor? Um organismo vivo. Adoro isso. Beijo. E assista Hannah na Netflix. Tchau. Tchau.